E hoje o governador Wellington Dias teve uma audiência, Elivaldo Barbosa, com os professores da UESP. A UESP está numa situação difícil ali, os professores em protesto, mas também numa situação difícil o Estado, que não consegue reajustar salários de servidores. Foi o primeiro efetivo esforço para o entendimento entre o governo e a Universidade Estadual. Amanhã também foi movimentada a Joelso lá na Assembleia, numa audiência pública proposta pela deputada Tereza Brito, que discutiu a situação da UESP também, com foco numa bandeira histórica da instituição, que é a tão sonhada autonomia financeira. Vamos acompanhar na reportagem de Gorete Santos. As imagens são do campus da UESP em Uruçuí, mas, segundo professores e alunos, representam a realidade enfrentada por cerca de 18 mil estudantes em todo o estado. A precariedade vai além da estrutura dos prédios da instituição. A situação lá não é diferente dos demais campos. A nossa estrutura é muito precarizada, as paredes rachadas, falta de carteiras, o quadro não tem mais condição de ser utilizado. E recursos básicos para os processos educacionais. Nosso curso de agronomia lá necessita de laboratório, necessita do transporte para as aulas de campo. Os demais cursos também precisam de todo esse auxílio. Muitos já disseram que, se continuar dessa forma, vão desistir do curso, vão trancar. A universidade em si, ela está estruturalmente, administrativamente, as últimas. O próprio prédio, eu mesmo passei alguns tempos sem sala de aula, porque o teto estava correndo risco de cair. Tem cursos, dá para cima, o auditório alaga. Tem cursos no interior que literalmente tiveram que parar por questão de que não tinha professores. Tem cursos que estão correndo o risco de fechar por causa de falta de professores. A instituição chega hoje a 15 dias em greve. Depois das manifestações na porta do Palácio de Karnak, representantes dos professores e de estudantes foram recebidos no Salão Azul pelo governador Wellington Dias. A audiência se concentrou na discussão de 4 pautas: o cumprimento do plano de cargos, carreiras e salários, com promoções e mudanças de regimes, além da contratação de classificados no último concurso e da realização de um novo certame, já que atualmente 291 disciplinas estão sem professores, 10 delas só no curso de medicina. O outro ponto seria a reposição das perdas salariais, baseadas apenas na inflação de 5 anos, ultrapassando 30%. Terceiro, garantia do orçamento da UESP com autonomia financeira. E, por último, a revogação na instituição da política de cortes de gastos implantada em todos os órgãos do Estado. Enquanto o grupo era ouvido pelo governador Wellington Dias, parte do movimento, que reúne professores e estudantes, participava de outra audiência na Assembleia Legislativa. Ao final da audiência no Palácio de Karnak, o secretário de Governo, Osmar Júnior, trouxe as definições. Ações emergenciais que não estejam limitadas pela lei de responsabilidade fiscal, elas serão atendidas. E já enumerou 4, começando o pagamento de promoção anterior, que já estava na previsão, portanto ela não se constitui em despesa nova. A regularização do sistema de bolsas estudantis, que é um assunto importante, também a Secretaria de Fazenda, inclusive, já está tomando as providências. Terceiro, relativo às obras emergenciais, para que não haja prejuízo ao funcionamento das atividades da UESP. E quarto, ele determinou também que para apresentar o quadro de necessidade de professores substitutos, ele já autorizou a UESP a apresentar esse quadro e eles seriam contratados na condição de substituto. Diante das medidas apresentadas, o governador Wellington Dias apelou para que os manifestantes ponham fim à greve. Mas professores e estudantes não consideraram o resultado da audiência tão positivo assim. E a paralisação deve permanecer pelo menos até a próxima quarta-feira, quando uma assembleia deve definir o destino do movimento. A gente não conseguiu avançar em muitas coisas aqui, das nossas pautas. A única pauta que foi garantida
definido foi a implantação das promoções, progressões e mudanças de regime, agora na folha de abril. Sobre a autonomia financeira, ficou definido a gente criar um grupo de discussão para pensar em relação a isso. Em relação às pautas de reposição salarial, nós não avançamos, o governo alega a LRF, sobre a questão do concurso público, ele também alega a LRF, e não abriu assim, uma possibilidade da gente continuar essa discussão sobre esses pontos. Erivaldo Barbosa, impasse continua. A UESP deve se reunir aí na quarta-feira para decidir o que faz. Verdade. Agora, o governo tem muito pouco a oferecer num momento como esse de aperto, como disse o próprio secretário Osmar Júnior. A lei de responsabilidade fiscal engessa muito das decisões. E é melhor não prometer do que prometer e não pagar. Claro, a UESP é uma instituição indispensável no Piauí, tem um papel fundamental para o Estado, pela formação de mão de obra especializada, de pesquisa, extensão, enfim. Agora, o governo tem esse impasse, esse problema, o governo está no limite do limite. Então, com as receitas em baixas, a expectativa de sair do limite é muito complicado, porque o limite de responsabilidade fiscal, Joelson, não tem a ver apenas com o gasto com o pessoal, porque se a receita aumentar, ele tem a mais, sai do limite prudencial. Sim. E pode conceder. Com a economia paralisada, esse incremento de receita será muito difícil este ano de 2019. Por esta razão é que a área financeira do governo descarta qualquer tipo de reajuste, a não ser aqueles que são automáticos, digamos assim, né? Que é verdade, crescimento vegetativo da folha. Elivaldo Barbosa, tá certo. Elivaldo, nesse momento caiu um sereno aqui, né? Tô vendo, Barulho aqui é chuva, mesmo. Monte Castelo, Zona Sul de Teresina. Deve ter uma paisagem belíssima ali. Daqui a pouco vamos olhar para ela. Mas, Elivaldo, vamos falar agora da reforma do governo, a reforma administrativa do governador Wellington Dias. O governador Wellington Dias começou a nomeação de secretários. Começou com o secretário Osmar Júnior, o secretário de Segurança Fábio Abreu e agora o secretário de Educação Ellen Gera. Com isso, Elivaldo Barbosa, começam a dar os primeiros passos, mas ao que parece o governador não tem tanta pressa para a formação desse governo. É verdade, Joelson. Inicialmente, o próprio governador afirmou que até o final de abril poderia concluir a sua nova gestão, mas esse prazo poderá ser esticado para o mês de maio, até o final de abril para esses entendimentos políticos e poderá ficar até o mês de maio. Hoje mesmo eu ouvi uma declaração, Joelson, achei interessante, vou até revelar aqui, uma liderança política do interior do estado que tem larga experiência nessa relação de montagem do governo, o ex-prefeito de Oeiras, Bessá. Ele disse que o governador Wellington Dias está adotando o método Stop Go. Uma expressão inglesa, da Fórmula 1, né? Da Fórmula 1. Stop and Go. Stop and Go. É o método que ele está usando. Stop and Go. Ou seja, para e depois vai. Depois segue. Para, depois segue. Segundo o Bessá, o governador, ele para, conversa, ajeita um aqui, outro ali, aí depois segue. Aí para de novo, aí vai fazendo isso. Provavelmente, Joelson, segundo os que estão mais experientes nessa área, esse stop and go do governo poderá durar o primeiro semestre todinho.